internacionalmente vinda de Tribobó City. Conhece? Pois é, meus amados. Olha, eu estou muito feliz por estar aqui essa manhã com vocês, porque é um assunto que eu gosto muito, falar de família, em especial falar de filhos, né? Porque é a base de tudo, é o começo. Muita gente pensa que é o casamento, obrigada, que é o casamento, o início de tudo, mas não é. A base de tudo está na construção de uma vida. E aonde começa? Na infância. E o que eu tenho percebido? Está dando para enxergar? Ah, agora está. Obrigada. O que eu tenho percebido, irmãos? Que a gente, como igreja, a gente está falhando muito. Que lá no mundo a gente pode entender que existem erros realmente que vão ser cometidos por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Mas dentro da igreja, alguns erros são cometidos que não tem como justificar. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser diferentes. E a igreja, no momento, está vivendo muita dificuldade, está vivenciando muita dificuldade, porque não está conseguindo fazer diferente do que está lá fora. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês entenderem. Então, o nosso tema é educar dá trabalho, seja o exemplo. Pode passar, irmão. E aí, veio uma frase que me chamou muito a atenção, o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito disso, sobre a formação que nós estamos dando aos nossos filhos. Estamos formando uma geração de zumbis? Notem ali que tem um ponto de interrogação e uma exclamação. Alguém já viu isso? Numa frase escrita dessa forma? Por que se escreve dessa forma? Porque ao mesmo tempo que eu questiono a geração, estamos formando uma geração de zumbis, eu estou afirmando, eu estou exclamando, estou me espantando com isso. Realmente estamos formando uma geração de zumbis. E por formar, eu entendo ali, criar, educar, ensinar, influenciar e o pior, deformar. Nós estamos deformando uma geração. Amém? Pode passar. Aí, para descontrair, para tirar esse olharzinho assim que vocês estão muito tensos comigo, eu resolvi colocar aqui algumas imagens para a gente poder ver o que acontece, o que as crianças fazem quando a gente não está olhando. Olha ali, ele está pintando a unha da galinha. Pode passar. Ali está fazendo uma arte, né? Porque é um artista. O talco ali, beleza? Muito bom. Oh, que fofo, gente. Daniel, ele tinha mania... Calma, irmão. Daniel, ele tinha mania de jogar o sabão em pó. Ele não bebia detergente, nem cloro, não fazia nada disso, que ele não era burro. Porém, ele pegava o sabão em pó e jogava tudo. E gaveta, ele também gostava muito de tirar tudo da gaveta. Ele arrumava a gaveta. Até hoje ele faz isso, né, filho? Ali ele está fazendo uma reforma na cozinha, né? Olha o martelo ali na mão dele. Olha que legal. Gente. Ah, os livros vão para onde? Né? Aí, peraí, volta aqui. Só que aí, gente, eu estava ali fazendo, né, pensando nessas imagens legais das crianças, mas faltava alguma coisa dos adolescentes. O irmão já está até rindo. Calma, irmão. Calma, irmão. Calma. Aí, sexta-feira, né, conseguiram ajudar aqui a minha palestra, fazendo assim, uma coisa muito interessante. Olha o que os adolescentes fazem quando não tem adulto olhando. Bota aí, irmão, por favor. Encosta um pouquinho o portão, porque está meio escuro. O portão, isso. Vai, irmão. Presta atenção, gente. Olha que interessante, né? Vocês reconheceram ali a criatura no vídeo? Não vou contar para vocês. Eu só vou dizer para vocês que foi isso que vitimou o nosso querido Pedrinho, né? Que estava ali ontem todo na situação difícil, hoje nem conseguiu, né, chegar na igreja, mas foi isso aí que vitimizou ele. Olha ali, gente, a cabecinha. Ainda falou para mim, tia, mas eu ia ganhar 20 conto. Eu falei assim,
Aham, 20 contos se você ficasse ali em pé na bicicleta. Sei, tá certo. Tá vendo, gente? O que, que eles fazem? Eles são uma graça, né? Pode continuar, irmãos. Pode tirar, pode tirar. Abre aí, pode abrir. Isso é uma graça, né? O Pedrinho eu não quis mostrar, não, porque as imagens são muito fortes. Então, eu preferi não mostrar. Pode ir, irmão. Bom, e tudo começa onde? Na composição da família. Vocês sabem que nós temos aí uma estrutura familiar muito diversa hoje, né? Temos o padrão de Deus, pai, mãe e filhos. Temos os pais que cuidam dos filhos sozinhos, pais separados. Mães solteiras ou mães separadas. Mãe, padrasto e filhos. Pai, madrasta e filhos. Mãe com mãe e filhos. Nossa, tem mãe com mãe e filhos? Tem. Aqui não tem, mas aí fora tem. Pai e filhos. E como, né, nós estamos assim num tempo muito moderno, qualquer indivíduo e um cachorro é uma família hoje. Né? E aqui no desenhozinho tem até um gatinho. O que acontece? Quando a gente está vivendo uma estrutura de família tão diversa e tão complicada, começa a vir o quê? As disfunções. Pode passar, irmão. Aí vem a terceirização da educação das crianças. Por conta dessas disfunções familiares, né, muitas das vezes no padrão de Deus para o casamento, que é pai, mãe e filhos, mas essa mulher, às vezes, vai para o mercado de trabalho, ou às vezes tem alguma outra dificuldade, e que ela já vem trazendo também da criação. Esse marido, por sua vez, também não consegue dar conta. O que eles vão fazer? Eles vão terceirizar essa educação. Vão passar, muitas das vezes, para os avós. Quantas vezes a gente não vê os pais colocando seus filhos para morar com os avós porque não conseguem dar conta, por conta de trabalho e tudo mais. Ou, às vezes, né, são os pais separados e que vão morar junto com os pais novamente. E os avós estão influenciando diretamente nessa educação. Escola, igreja, psicólogo. Olha, me procuram direto para falar, dá um jeito no meu filho aí. Mas, gente, não sou eu que tenho que dar jeito. Né? Eu posso facilitar o processo entre os pais e os filhos. Eu posso identificar algumas coisas, pontuar algumas dificuldades e tentar montar um plano de ação. Mas eu não dou jeito em ninguém. Assim como a escola não dá. A escola ela foi feita para quê? Para ensinar português, matemática, papá. Não para educar. A educação ela é obrigação e responsabilidade dos pais. Quando a gente terceiriza isso, a gente está tentando se eximir da nossa responsabilidade, está tentando se ausentar daquilo que Deus nos confiou. E hoje em dia, as babás eletrônicas, não é mais a TV, TV está ultrapassada. Babá eletrônica, televisão não existe mais. São os celulares, os tablets e os computadores. Tá difícil. Tá difícil, porque essa babá, ela é implacável. Ela é complicada, ela é uma deformadora dos nossos filhos. Mas para não ter aborrecimento, mais para que eles me deixem em paz, mais para que eu consiga fazer alguma coisa, eu lanço mão da babá eletrônica. E isso tem um peso e um preço a ser pago muito alto mesmo. Então, não passe adiante a sua responsabilidade. É muito complicado isso, porque depois não consegue voltar mais. E aí nós esbarramos nos valores. Né? A gente já vem de uma disfunção, às vezes, de uma família desestruturada. A gente já vem da terceirização da educação dos nossos filhos. E os valores. Se a gente terceiriza, se a gente passa adiante a educação dos filhos, e os valores pessoais, quem está transmitindo? Os valores da minha mãe, ou do meu pai, ou dos avós paternos, podem não ser os meus valores. Vocês já pararam para pensar no que valores vocês transmitem para os filhos de vocês? Quais são os valores que eles sabem que vocês mantêm ali como um princípio que vocês não abrem mão? Né? Porque o que são valores? É o conjunto de princípios que norteiam a nossa vida. Mas será que você sabe quais são os princípios que norteiam a sua vida? Se você mesmo não sabe, como é que seu filho vai saber?
né? Se você não sabe o que você entende como princípio, o que é certo de você não abrir mão, como é que o seu filho vai saber? Muitas das vezes você está fazendo o contrário. Você está perdendo os valores, está fazendo com que os valores sejam perdidos ao longo da caminhada. Pode passar. Eu coloquei aqui os valores, mas que são os valores politicamente corretos, né? O que seria o ideal. O ideal de uma família, o ideal de uma educação, de uma criança, deveria ter esses princípios, né? Como verdade, honestidade, lealdade, sinceridade, dignidade, responsabilidade, compromisso, integridade, profissionalismo, compreensão, obediência, respeito ao próximo, empatia, solidariedade. Às vezes, algumas coisas ficam bem perdidas no meio do caminho. Porque, por exemplo, sinceridade. Às vezes, a pessoa acaba confundindo sinceridade com falta de educação. Ah, eu sou muito sincera. Tem que falar, eu falo mesmo. Mas, como assim? Será que seu filho está entendendo isso que você chama de sinceridade como sinceridade? Ou é falta de educação? E ele vai fazer com as outras pessoas também. Respeito ao próximo. Eu já comentei isso com algumas pessoas. Estava passando em Niterói, esbarrei numa senhorinha que parecia ter uns 70 anos, sem brincadeira. Esbarrei, olhei para trás e falei assim, perdão, senhora. Ela falou assim, perdão, não sei o quê, papai, me xingou de tudo quanto é nome. E eu fiquei parada assim, no meio da rua mesmo, ali em Niterói. Aí tinha um rapaz olhando na loja, né, aquele vigia da loja com o braço cruzado. Aí ele fez assim para mim. Aí eu penso assim, quantas gerações essa pessoa, essa senhora, não deformou, né, com essa atitude dela? Porque, na verdade, eu esbarrei, pedi perdão, e ela não só, ela esbarrou em mim também, foi um encontrão. Ela não só não entendeu isso, como também me xingou de tudo quanto é nome. E isso ela deve fazer em casa, e isso ela ensina para os filhos, ela ensina para os netos, deve ser até bisavó já. E eu fiquei, nossa, né? E olha que é das antigas, é uma senhora. Mas pensa em quantas deformações ela fez ao longo da vida dela e ainda está fazendo se estiver viva, senhorinha. E aquilo me marcou tanto que faz algum tempo isso, gente. Não foi agora, não, faz algum tempo. Eu achei aquilo, nossa, meu Deus do céu. Está difícil da gente conseguir passar respeito ao próximo, porque as próprias pessoas não se respeitam. O pastor falou do ônibus. A gente sabe que aquela cadeirinha amarela é para os idosos, mas quantos não sentam ali e botam o fonezinho no ouvido, fecha o olho, finge que está dormindo, para não dar lugar para os idosos? Ah, eu pago passagem, gente, eu escuto isso, eu pago passagem, esses velhos parece que não tem nada o que fazer, vem para a rua. Gente, velho também vai ao médico, vai ao banco. Entendeu? E a gente fica, isso é hora, se for de manhã, poxa, essa hora que saiu de casa, se for de noite, essa hora, que horas que o velho vai sair de casa, gente, pelo amor de Deus. Então, não interessa que horas que ele tem que sair de casa, aquele lugar é dele, você só pode sentar ali se não tiver nenhum idoso, nenhuma grávida. Eu, grávida de Daniel, como eu sofri, gente. Eu pegava esse 484 lotado, ninguém levantava. Isso começa onde? Começa em casa. Quando você não ensina para o seu filho que tem que respeitar os mais velhos, respeitar as leis, porque isso é lei. E aí, uma vez eu estava no ônibus e uma pessoa falou assim, eu quero ver quem me obriga, quem é que vai me mandar levantar daqui. Eu fui e mostrei para ela, existe uma lei. Existe uma lei para isso. Aí ela olhou, mas eu não vou levantar, não. Fazer o quê, né? E aonde começa isso? Começa em casa, começa com o nosso exemplo. Quando a gente não faz, o nosso filho está do lado olhando. Quando a gente deixa uma pessoa idosa, minha mãe, quando ela pegava ônibus ainda, ela se jogava em cima das pessoas, era muito interessante, porque ela realmente não tinha controle, né? Porque ela andava de muletinha, e aí a pessoa não levantava, aí vinha a curva, ela falava assim, eu nem me segurava, eu deixava aí. Aí caía por cima da pessoa, e a pessoa olhava para ela e falava assim, esse lugar é meu.
esse lugar é meu. Aí a pessoa não levantava na próxima curva, ela pá, e caía de novo, igual uma banana podre. Mas é porque realmente a pessoa está vendo a pessoa ali com dificuldade, com uma muleta, e ela não levanta. E uma vez eu fiquei muito feliz quando eu vi o Daniel. Ele devia ter uns 9 anos, a gente estava no ponto do ônibus, e o nosso ponto não tem tapagem, não tem cobertura. E desceu uma senhora do ônibus, e ela estava com dificuldade de abrir a sombrinha. E o Daniel prontamente, eu não mandei, na verdade eu não tinha nem percebido, ele que percebeu, né? Ele foi lá e ficou com a sombrinhazinha até a senhora conseguir abrir a sombrinha dela. Ela ficou tão espantada com aquilo que ela olhou assim, aí ele deu um sorriso. Aí, obrigada, meu filho, obrigada. Eu falei assim, nossa, que legal, eu consegui transmitir para o Daniel valores. Mas eu não precisei mandar ele fazer isso. Ele prontamente fez. E aquilo eu fiquei muito feliz, porque é difícil. É difícil a gente ver isso. Tá? Então, quando a gente manda, a fez porque mandou. Quando a criança faz voluntariamente, é porque ela aprendeu. Porque ela aprendeu, ela viu em casa. Né? Respeitar os mais velhos. O Daniel, ele pede a bênção aos avós. Até hoje, tão bonitinho, né? Porque, né, é uma coisa fofa de mamãe. Mas porque ele aprendeu, ele viu isso, a gente fazendo, e a gente faz até hoje. Hoje em dia eu não faço mais isso, né? Porque eu já estou com meus 41, mas há pouco tempo eu ligava para minha mãe para pedir a bênção quando eu fosse fazer uma viagem. Mãe, estou indo para um lugar assim, assim, a senhora me abençoa. E ela orava comigo pelo telefone e me abençoava. Isso até pouco tempo atrás. Não porque eu estou com 41 que eu não faço mais isso, é porque hoje ela está lá no Mato Grosso do Sul e está difícil dela conseguir atender o telefone, como era antigamente, né? Pelas dificuldades dela. Mas eu me sentia mais protegida com a bênção da minha mãe. Por que isso foi se perdendo? Porque nós não fazemos isso, nossos filhos não veem. Então, eles não fazem também, isso vai reproduzindo, isso vai levando adiante. Pode passar, irmão. Educar pelo exemplo. Nossa, o que acontece, irmãos? Eu posso falar aqui um monte de coisa legal. Vocês estão rindo, legal, beleza. Mas se eu soltar um palavrão aqui, vocês vão esquecer de tudo que eu falei, só vão levar do palavrão, não é isso? Vocês vão sair ali fora e vão ficar, nossa, a diaconisa falou um palavrão, que isso? Ela deve falar isso todo dia, deve ser um horror, e não sei o que, esqueceu tudo que eu falei. Tudo que eu falei, só vai lembrar do palavrão. Eu vou ser conhecida como a diaconisa do palavrão. Por quê? Qual é a nossa tendência? Guardar na memória aquilo que é mais chocante, aquilo que nos causa um espanto. Se nós adultos fazemos isso, imagina as crianças que estão em construção. Elas estão aprendendo, elas estão caminhando, elas ainda não sabem. Tudo que elas vão aprendendo é de acordo com as nossas relações, com as trocas que nós fazemos dentro de casa, na escola, né, com os familiares. E aonde ela passa mais tempo? É em casa. Se não passa, está errado aí alguma coisa. Mas elas passam mais tempo em casa. Então, nós influenciamos muito as crianças, muito, diretamente, para o bem e para o mal. Lembrando aqui do palavrão, uma vez eu falei um palavrão. Ah, diaconisa, uma vez você falou palavrão? Não. Uma vez com o Daniel perto, né? E aí, não sei o que, a gente conversando, eu não sei nem qual foi, ele deve lembrar aí. Nossa, mas eu fiquei vermelha, eu fiquei cor de abóbora, eu fiquei roxa. E eu falei, perdão, filho, mamãe não quis falar isso. Ele, relaxa, coroa. Relaxa, coroa, isso acontece. Mas por que eu fiquei vermelha, roxa e tudo mais? Porque eu gosto de falar para ele assim, você já me viu falando isso? Você já me viu fazendo isso? E eu tinha que me corrigir, eu não podia deixar passar o palavrão como se fosse uma coisa corriqueira e normal. Primeiro, porque não é. Eu não tenho o hábito de falar. E aquilo foi muito agressivo aos meus ouvidos. Segundo, que eu tinha que dizer para ele, escapou, mas não devia ter escapado. Entendeu? Porque senão vira uma coisa corriqueira. E aí eu continuo dizendo, você já me ouviu falar isso? Porque se ele lembrar desse dia, eu falo assim, poxa, mas eu já pedi perdão.
eu já me corrigi, porque eles precisam entender que algumas coisas não são normais, né, naquela família. Se perguntar para o Daniel, ô filho, a mamãe está usando muito você hoje, né, filho? Perdoa, mas, né, pais e filhos. Se perguntar para ele sobre os valores pessoais, o que a sua mãe mais detesta, aí ele vai falar, mentira, na ponta da língua. Mentira. É um valor que eu não abro mão, a verdade. Nós precisamos ser verdadeiros, por mais que doa, por mais que seja difícil a verdade. Mas a verdade é melhor do que você depois, você vai sofrer 2 vezes, eu sempre ensinei isso para ele. Você vai sofrer pela mentira em si e por ter escondido isso. Então, a hora que for descoberto, vai ser mais complicado. Então, é melhor você confessar de uma vez. E isso a gente tem que levar para a vida. Né? As crianças, elas não nascem mentindo. Elas não são mentirosas por essência da natureza humana. A mentira, ela é construída ao longo do tempo. Como assim? Você aprende que se você quebrar alguma coisa em casa e você confessar, quem foi que quebrou isso aqui? Aí a criança, inocentemente, fui eu, mamãe. Aí você fala, eu falei, menino, que não era para você quebrar isso, você vai levar uma coça e não sei o quê, e papapá, e papapá. O que a criança vai entender? Falar a verdade é ruim. Então, da próxima vez eu vou confessar? Não vou. Porque falar a verdade dói, falar a verdade machuca. Minha mãe briga comigo quando eu falo a verdade. Então, eu sempre ensinei a Daniel assim, fale a verdade, que a mamãe não vai brigar com você. Aí, quando a mentira é horrível, quando o problema é terrível, eu respiro fundo, conto até 10, peço orientação a papai e misericórdia, né, minha filha? Só Jesus. Mas o que acontece? Porque, às vezes, é muito complicado. Quando Daniel era menorzinho, ele tinha essa questão muito mais presente. Aí vai crescendo e vai aprendendo a driblar as coisas. Esse que é o problema. Vai aprendendo a maquiar. E isso vai dando problema, vai aumentando o problema e tudo mais. As leis de trânsito, eu sempre gosto de colocar isso aqui como um exemplo de como a gente educa mal os nossos filhos, né? Se você está no trânsito, você não usa cinto de segurança, você ultrapassa o sinal vermelho, você faz tudo errado. O que você está ensinando para o seu filho? Quando ele for mais velho, ele vai pegar o carro e ele vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Ou seja, você faz errado, ainda perpetua o erro. Você ensina errado. Você deseduca o seu filho. É uma palavra meio feia, mas é verdade. Educar dá trabalho, mas deseducar é muito fácil. Com as nossas atitudes, a gente pode perder todo o nosso tempo que a gente investiu educando. Com uma coisa errada, a gente modifica aquilo tudo. Porque a nossa carne, ela pende para o pecado, ela pende para o erro. Então, quando alguém assina embaixo num erro, é muito mais fácil você errar. Ah lá, meu pai faz, eu vou fazer também. Isso já está no inconsciente. Se meu pai faz, é porque pode. Não, mas existe uma lei dizendo que não pode. Não, mas meu pai faz. Vocês entendem o peso que é isso? Se o meu pai faz. É a mesma coisa quando o pastor, eu estava vendo o Fernandinho, ele defendendo a questão da igreja. Não sei se vocês viram esse vídeo, falando de como está hoje em dia, né? E os crentes fazem festa e tem bebidas alcoólicas. Os crentes fazem festa e tem lá Ludmilla, Anitta e não sei o quê, rebolando até o chão. E ele estava falando sobre isso, né? E como a gente vê essa dificuldade, essa deturpação de valores. E aí, se o pastor dança, Anitta, eu posso dançar, Anitta. Como assim? Como você vai dizer que não? A gente luta pelas famílias e fala, né? Vamos tratar o alcoolismo, né? Aqueles maridos que vêm para a igreja, que os casamentos estão, né, acabados em função do álcool. Aí você vai lá, você trata o candango. Aí você leva para uma festa da igreja e está lá regada, cerveja e tudo mais. Como é que você vai dizer para ele que não pode beber?
De que forma que você vai dizer para ele que não pode beber? Se a festa lá dos crentes lá está com bebida, eu posso, já está no inconsciente, eu posso beber, porque o pastor bebe, porque o pastor dança Anitta, o irmão gostou, o pastor dança Anitta, deve ser uma coisa mais linda desse mundo, o pastor dançando Anitta. Mas já está ali. Então o pastor ele já fala, se você me convidar para uma festa e chega lá, tiver bebida e tiver esse tipo de música, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vou embora. Quando você vê, eu já fui. Porque se ele estiver ali, é como se ele estivesse compactuando, correto? O pastor está aqui, aí chegam os familiares, aquele que você está evangelizando, para ele é super normal, o pastor está ali. Então ele está concordando. E assim é em casa. Os nossos filhos, eles esperam de nós isso. Eles vão nos seguir tanto para o bem quanto para o mal. Só que para o mal é mais fácil ainda. Porque, na verdade, ele já está querendo dançar a Anitta, certo? Ele já está querendo, ele só precisa que alguém assine embaixo. E aquela pessoa que você está cuidando e você está tratando nessa parte do alcoolismo, ele só está esperando um mole seu para falar, viu? Olha lá, ó, você fala que eu não posso, seu pastor faz? O seu pastor bebe? É socialmente. Gente, não existe essa questão de socialmente. Ou nós somos separados ou nós não somos separados. Ou nós fazemos a diferença ou nós não fazemos a diferença. Simples assim. Né? A gente vai estar com porta aberta de igreja, porém fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Qual é a diferença? Nós estamos influenciando vidas. Nós estamos construindo pessoas. Eu coloquei aqui saquear cargas, né, como exemplo. Nossa, que pesado isso, diaconisa. Quem é que faz? Isso por conta de uma reportagem que eu vi, tem mais ou menos um mês, sobre um caminhoneiro que ele escapou de um assalto de carga, de roubo de carga, porque quando os ladrões abriram o caminhão, viram que era carne, era peça inteira, né, o boi cortado pela metade. Como é que eles iam carregar? Por algum motivo, eles acharam difícil, né? Em alguns lugares, isso aí vira churrasco fácil. E aí liberaram o motorista, só que esqueceram a porta do caminhão aberta. E o que eu fiquei mais pasma é que o motorista escapou dos bandidos, mas não escapou da população. Ali tinha crianças, tinha idosos, tinha adolescentes, mulheres, roubando a carne do caminhão. Cara, isso é muito pesado. Cadê os valores pessoais? Que valores eu estou ensinando para os meus filhos? Que valores eu estou ensinando para aquelas pessoas que estão ali, quando na verdade deveriam dar um suporte para aquele motorista, certo? Deveriam dar um suporte para ele poder sair dali com segurança. E não, eles foram lá e saquearam a carga. Eles entraram no caminhão, o caminhão andando. Isso é muito forte. E isso está ficando normal. Sabe a questão que o pastor ensina sempre sobre a iniquidade? É isso. Iniquidade é aquilo que a gente faz, é um pecado que a gente faz tão rotineiramente que já caiu no... Está tudo certo. Como as mentirinhas, né? Tudo bem. Todo mundo mente. Já está no inconsciente. Você faz sem perceber. Eu vou dizer para o pastor que eu estou trabalhando. Qual o problema? Já estou acostumado. Eu vou dizer que eu estou doente. Qual o problema? De repente vai passar. Para o pastor vai passar. Ele não está lá para saber. Mas e Deus? Deus não sabe? Deus sabe. E aí você vai passando isso adiante. Se você tem um filho e ele vê você gravando o áudio para o pastor. Pastor, não posso não porque eu estou trabalhando. Pastor, estou com a garganta ruim. Pastor, estou passando muito mal hoje. E seu filho está do lado vendo aquilo. E você mentindo, descaradamente. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí eu coloquei aqui também, cargas roubadas. Cara, agora deu uma diminuída. Mas lá perto de casa, eles roubavam carga lá. De vez em quando tinha um povo lá oferecendo frango, oferecendo sabão em pó. Porque, né, olha a vantagem, comprei baratinho. A caixa de sabão em pó de 2 quilos de R$10, eu paguei 5. Olha que vantagem, toma aí, pega aí também. E seu filho está vendo. Aí prenderam um carinha lá, vou fazer igual o pastor. Prenderam um carinha
Gente, como assim? Que valor é esse que eu estou passando para o meu filho? Que valor é esse? O que eu estou ensinando? E muitos deles são crentes. Porque comprou baratinho. Ainda fala que é bênção de Deus ainda. Olha que bênção! A geladeira está cheia, comprei baratinho, muita bênção, Deus abençoou. Eu falo isso porque eu trabalho num lugar de assistência social, vocês devem saber, alguns sabem, não posso dizer o nome, mas trabalho num lugar que as pessoas mentem para mim descaradamente e falam de Deus. Ah, se Deus quiser, o meu benefício vai ser desbloqueado, minha filha. Se Deus quiser. Não, eu tenho fé, Deus sabe. Mas ela está totalmente fora dos requisitos para ser beneficiária do programa. Mas ela foi ensinada que se ela mentir, ela consegue benefício. Ela foi ensinada. E isso virou já normal. Diferente é você ser correto. Diferente é você falar a verdade. Se eu falo a verdade, eu perco o benefício. Nossa, que benefício alto, são R$ 89 para eu perder minha salvação. E teve uma situação, né? Tá gravando não, né? Se estiver gravando, vai ter que cortar isso aí. Mas tudo bem. Teve uma situação que eu estava fazendo o cadastro e a pessoa tinha que falar a estrutura familiar e tudo mais, quantas pessoas moram, não sei o quê. E hoje o sistema está muito avançado. Então, o sistema ele pega todas as coisas porque ele é integrado. Então, se a pessoa for casada e diz que não é casada, o sistema pega porque existe um documento oficial dizendo que a pessoa é casada. Existe um registro de casamento. E aí a gente vai direto na identidade e está lá. A identidade vem, casada, tal, porque a certidão foi de casamento que a pessoa tirou a identidade. Aí estava lá uma senhora, uma jovem senhora, do lado, um homem, vamos dizer assim, com um bebê no colo e umas duas crianças correndo. E aí, eu olhei no cadastro, só estava ela e as crianças. Eu falei assim, a senhora é casada? Aí ela regalou o olho. Eu falei assim, mas aqui na sua identidade diz que a senhora é casada. Aí ela, mas meu marido não está aí não. Meu marido não está aí não, né? Porque existe uma cultura de que você tem que mentir que não é casado para poder não associar a renda dele com a dela e aí perde-se o benefício. Eu falei assim, ele não está, mas deveria estar. Ele não faz parte da sua família? Não. Aí ele olhou para ela e falou assim, como não? E ele estava com um bebezinho no colo. Até eu me espantei agora. Eu não faço parte da sua família, não? E ela ficou sem palavras, ela engoliu seco, porque se ela diz que faz parte da família, tem que colocar no cadastro. Se ela fala que não faz parte, arruma problema em casa. Olha a situação. Aí eu falei assim, olha só, e é autodeclaratório. Eu sei que a pessoa está mentindo para mim, porém eu não posso falar o que eu estou vendo. Eu posso até, existe um prontuário que eu vou colocar a questão da mentira ali e tal. Aí eu não coloco mentira, né, gente, porque eu sou chique. Eu falo que a pessoa estava confusa e que a pessoa suas informações estavam inconsistentes. E aí todo mundo já sabe o que é, né? Só que aí eu falei assim, a senhora pode continuar dizendo que a senhora é solteira. Porém, se o seu esposo, aqui do lado, se o seu esposo aqui do lado começar a trabalhar de carteira assinada ou qualquer coisa que ele fizer, o sistema pega, porque existe um documento oficial dizendo que a senhora é casada com ele, e porque eles descobrem, inclusive, tem carteira assinada, vai para o Ministério do Trabalho, eles descobrem o quanto a pessoa ganha, e a senhora vai ser bloqueada, e a senhora vai responder um processo e vai ter que devolver todo o dinheiro que a senhora recebeu indevidamente. A senhora está ciente? Então, isso as pessoas não sabiam. Até pouco tempo atrás, isso não acontecia. Hoje em dia acontece, já estão recebendo o processo para ter que devolver o dinheiro. E são pessoas cristãs.
são pessoas que professam a fé em Cristo. E elas fazem isso com a maior naturalidade. Oxi, obrigada. Fazem isso com a maior naturalidade. E isso é que dói. A gente observar que as pessoas estão perdendo seus valores. Estão realmente deixando passar situações importantíssimas. Por conta de um benefício irrisório. Por conta de situações que não vão trazer realmente nenhum benefício real para a vida dela. Quando, na verdade, elas deveriam trabalhar com o quê? Se eu tenho necessidade, eu conto o meu problema, falo da minha situação. Se eu tiver direito, eu vou receber. Se eu não tiver direito, eu não vou receber. Simples assim. E aí tem a questão do celular roubado. Também é uma coisa que as pessoas fazem naturalmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ah, eu comprei um celular R$100. Poxa, mas você não está vendo que aquele celular não é R$100? Da onde foi? Qual a procedência? Tem nota fiscal? Não, não tem. É roubado. E a pessoa, beleza, foi baratinho. Foi baratinho. E vai, normal, todo mundo faz. Todo mundo faz. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que amanhã o seu filho vai fazer a mesma coisa. O problema é que esse é um mercado que não para. O problema é que aquela pessoa que roubou aquele celular para te vender pode roubar você também. O problema é que você pode morrer na mão de uma pessoa dessa. Esse que é o problema. Se a gente não fizesse isso, não teria por que roubar celular, certo? Porque ninguém ia comprar. Pelo menos os cristãos não comprariam porque é errado. E a gente já perdeu a noção de certo e errado. A gente perdeu a noção de certo e errado. Tá? E eu não estou falando de mundo, não. Eu estou falando de igreja. A gente já perdeu a noção de certo e errado. É tudo, não tem problema, nada a ver, todo mundo faz. Tá? E aí, daqui a pouco, Jesus volta e todo mundo fica. Bem simples. Bora lá. Aí, o perigo do abuso e o uso das novas tecnologias. Aonde que nós mais erramos enquanto pais? A gente erra quando a gente não consegue controlar isso. Mais uma vez, já que você vai cortar, né, meu irmão? Cito um exemplo do trabalho que eu faço. Estava fazendo uma reunião para mais ou menos umas 100 pessoas. E eu estava fazendo a explanação dos serviços que são oferecidos pelo equipamento. E lá nós temos trabalhos com as crianças, temos com os adolescentes, temos com os idosos, as idosas, tem ginástica, tem uma série de coisas. E eu falando, olha, você está aí deprimido, está com crise de ansiedade, vem para cá fazer ginástica e tal. Aí tem música com as crianças, tem um monte de coisas. Você está fazendo propaganda, daqui a pouco levanta uma mãe. Tem alguma coisa para criança de 3 anos? Aí eu falei, meu amor, criança de 3 anos não é criança, é um bebê, certo? Não tem. Ah, mas é porque o meu filho está viciado em celular. Aí eu, oi? Não, meu filho, eu falei, quê? Seu filho de 3 anos está viciado em celular. Eu não sei mais o que eu faço, ele está com problema para dormir. Eu falei, se você está se ouvindo, porque aí já mexeu comigo, né? Dá um ciricutico, dá um negócio. Eu falei, o quê? Como é que é? Você está se ouvindo? É um bebê de 3 anos. Que atividade pode ter aqui neste equipamento para substituir você como mãe? Aí o negócio já começa a falar em mistério e rodar. E pá, eu falei, olha, minha irmã. Aí falei com as outras, vocês estão ouvindo isso? Nossa, as minhas colegas falaram assim, você vai apanhar algum dia aí, menino. Você vai apanhar, vocês estão ouvindo isso? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha só. Sabe qual a atividade que eu tenho aqui para o seu filho de 3 anos? É chamar você para ser mãe. Seja a mãe da criança. Como assim seu filho de 3 anos está viciado em celular? Como assim? Como assim o seu filho está com problema para dormir? É a mesma coisa de tirar a fralda, de tirar a mamadeira, de tirar a chupeta. Só que nesse caso são coisas naturais. Que a criança nasce e mama
na mamadeira, chupa a chupeta, faz as necessidades dela na fralda. A gente vai perder um tempo, vai ser complicado, mas a gente consegue tirar. É difícil, mas a gente consegue tirar. Agora, o problema é que você deu esse celular. Como é que esse celular foi parar na mão dessa criança? Foi você que deu, minha irmã. Agora você tem que ser mãe, tem que ter pulso, tem que ter voz e tirar o celular da criança. Ah, mas eu não sei como fazer. Seja mãe. É só isso que você tem que fazer. Seja mãe. Você deu na mão da criança. Aí, vocês estão ouvindo isso? Isso é um erro capital. Não façam isso. Não façam isso. Porque o seu filho, ele está em construção. Aquilo vai realmente encantar a criança. E você quer ter uma tranquilidade, quer fazer suas atividades em casa e dar um celular na mão da criança. Isso é um erro capital. E aí tem Netflix, a gente já viu vários casos de casamento sendo desfeitos por causa de vício de Netflix. Porque o marido chega em casa e não sabe fazer outra coisa, só Netflix. E as novas tecnologias estão devastando as famílias. Devastando mesmo. As babás eletrônicas, como eu falei. E o que a gente tem que prestar atenção, gente? Jogos, vídeos. Esses youtubers que estão aí dominando a mente das crianças. Tem um talzinho de... Como é que é o nome dele, gente? Que fala mal de Jesus. Viu? Vocês conhecem, né? Aham, bem que eu sabia. É esse cara mesmo. Esse aí fala mal de Jesus, diz que Jesus não existe, não sei o quê. Está todo mundo lá. Todo mundo segue o cara, curtir. Vai lá ver quantos jovens nossos. Eu não estou falando do mundo, não. Porque o mundo eles não sabem. Eles não conhecem Jesus. Aqui na igreja nós conhecemos. E está todo mundo lá seguindo Felipe Neto. Que legal, que influência ótima. E qual é o nome do candango? Influenciador digital. Ele nem esconde, não. Foi o que o pastor falou. O diabo não precisa nem fazer força. Já está ali, é só apertar. Clicou, influenciou, já era. Já era. E aí tem aqueles videozinhos de desafio, né, Isaac? Videozinho de desafio, e a baleia azul, e a não sei o quê, e a pessoa vai. Sites de pornografia, né? Quantos casamentos sendo perdidos por conta de pornografia. E aí os filhos passam para lá e para cá, pega o celular do pai, pega o celular da mãe, está lá aquela foto linda, né? Que só Jesus na causa. Aquele histórico cheio de coisas que não tem que ter. Né? Aí o pastor pede o celular emprestado, dá ruim. Né? Fica difícil. E são pessoas da igreja. E são pessoas que professam a fé em Cristo. Que estão ensinando coisas, estão estimulando os filhos com a pornografia. É muito complicado. É muito complicado quando a gente perde a noção do certo e errado. Porque se a gente não tem, os nossos filhos também não vão ter. Se a gente não sabe quais são os valores que nós professamos, os nossos filhos também não vão saber. Certo? Pode passar. Aí tem os dados alarmantes, né? As pesquisas, elas mostram que existem prejuízos, tanto físicos, cognitivos, quanto emocionais, para o abuso no uso das mídias sociais e do que quer que seja. E aí eu estava fazendo uma pesquisazinha básica para saber a quantas anda isso aqui no Brasil. E eu fiquei sabendo pela Fundação Getúlio Vargas que no país existem 2 dispositivos digitais para cada habitante. Só de celulares são 230 milhões, ou seja, nós temos mais smartphones do que nós temos pessoas no Brasil. E o Brasil, entre todas as nações, é o 5º país mais conectado, que mais tem esses dispositivos digitais, computadores, tablets e tudo mais. Né? E aí, uma pesquisa agora, recente, de 2019, essa pesquisa é americana, diz que em 2018, as crianças, os adolescentes, na verdade, eles passam cerca de 7 horas conectados. 7 horas do seu dia. Isso não contando os trabalhos escolares.
Porque de trabalho escolar, né, mesmo não tem nada, né? Então, são 7 horas conectados em média. Claro que tem uns que passam até mais tempo do que isso. Né? E as crianças, 5 horas. De 2015 e 2018, isso aumentou em quase 1 hora. É muito tempo conectado. É muito tempo fora da casinha. É muito tempo recebendo influência negativa. Né? Esses jogos violentos. Então, as crianças ficam agitadas, estressadas, agressivas, porque passam bastante tempo nos jogos. Eu não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que tem que ter um limite, que tem que ter um equilíbrio. Tá? Então, qual seria a melhor forma? O que a gente pode fazer? Qual é a faixa etária para o uso de celular que não vai causar problema? Bebê, vocês já viram, pela minha reação, que não dá. Né? Bebê, só se for na mão da mamãe, olhando ali os desenhozinhos, pá. É até legal, aguça a criatividade e tudo mais, mas tem que estar com a mãe junto, ou o pai junto, ali pouco tempo, uns 15 minutinhos, 30 minutinhos, olhando ali, que legal, olha a figurinha, vamos aqui botar, o que é vermelho? Vermelho. O que é azul? Azul. Isso aqui é o quê? Cavalo. Sabe essas coisinhas? Basiquinha. Bebê aprende assim. Beleza, você pode fazer uso disso. O que não pode é dar o celular na mão da criança para ela ficar quietinha. Isso não pode. Aí, mais tarde um pouquinho, até 7 anos, uso supervisionado, até 2 horas. Isso é o que as pesquisas dizem, mais ou menos, para você ter um equilíbrio. Então, até 7 anos, 2 horas no celular, no máximo, até que é legal. Supervisionado. Você não vai deixar ali seu filho ver Felipe Neto, né? Tem outro também? Ixi, o povo só aumenta. Não vai deixar ver esse tipo de coisa, um site inapropriado, uns jogos que são agressivos. Por quê? Porque o meu filho está agressivo. Porque meu filho está assim. Porque meu filho não dorme? Porque meu filho... por quê? Por quê? O que ele está vendo? O que ele está fazendo? Deixa na mão dele, vai ver o que ele vai ver. Aí os adolescentes. Meu Deus, adolescente é a mesma coisa, gente. No máximo 2 horas. Aí pode deixar um pouquinho mais livre? Até pode. Não precisa ser supervisionado igual um bebezinho. Mas tem que orientar. Isso não é legal, isso aqui não edifica, ainda mais na igreja, porque, como eu falei, lá no mundo é uma coisa, aqui na igreja é outra. Nós temos responsabilidades sobre os nossos filhos, com aquilo que nós oferecemos para eles como entretenimento. É um entretenimento, beleza, mas o que a gente está oferecendo? Que conteúdo é esse? E a gente paga e compra caro e dá na mão dele um entretenimento, para depois ser voltado até contra a família mesmo, né, com agressividade e tudo mais. E aí, quais são esses prejuízos, né? Físicos, cognitivos e emocionais. Físicos, diminuição da visão. Pode passar, irmão. Pode passar, irmão. Isso. Depois a gente volta lá nas fotinhas. Diminuição da visão e audição. Já foi comprovado cientificamente que aquele brilho, por muito tempo, né, do celular, da tela do computador, do tablet, causa perda de visão ao longo do tempo. Audição, aquele fone no ouvido muito alto, também. Quanto tempo se passa com aquilo? Aí, da outra vez, eu falei, vai ficar um monte de adolescente de 15, 17 anos, igual velhinha. Oi? É o quê? Ih, não está enxergando. Sabe, igual velhinho. Que vai perdendo, gente, vai perdendo. A visão vai diminuindo, igual velhinho mesmo. Vai ficar igual velhinho, tudo bonitinho, igual velhinho. Perda de apetite, porque muitas das vezes fica tanto tempo no jogo e na rede social, que não para nem para comer. Já perde até... E quando come, aí vem a questão da obesidade. Come errado. Quando come, come errado.
E também é muito sedentário. Por que ficam obesos? Os adolescentes e as crianças ficam obesas? Porque não saem para brincar, não vão correr, não vão fazer nada. Só fica dentro de casa, vão ficar obesos. Insônia foi o que eu falei, é muito conteúdo pesado. A criança está em construção. Então, o que vai acontecer? Ela vai levar isso cada vez mais para a noite de sono. Às vezes elas ficam até muito tarde nas redes sociais e nos jogos e tudo mais. E aí, para desligar a mente da criança e do adolescente, vai demorar um pouco. E aí ela vai ter dificuldade para dormir. Então, tem a ver com o tempo que usa e com o conteúdo também. Cognitivo. Atraso no desenvolvimento. Por que atrasa? Porque ela está focada. Gente, atraso no desenvolvimento. Eu estou falando de crianças e adolescentes que não sabem escrever. Ó, tudo ali. Já escreve tudo errado. O corretor já quebra a gente, né? Corrige tudo errado. E a gente não sabe escrever. Porque as nossas crianças e adolescentes, na minha época, eu lia muito. Não tinha isso, não tinha celular, não tinha nada disso, então eu lia muito. Quem lê muito, sabe escrever melhor, sabe falar melhor, e eu só podia ler porque era minha distração. Hoje em dia não se lê nada. Não se lê nada e não escreve nada. E quando escreve, escreve errado. Abrevia tudo. Vai fazer uma prova do Enem abreviando. Vai para a faculdade e abrevia tudo para ver. O que é isso? Não entendi. Zero. É assim. E nós estamos atrasados no desenvolvimento em função disso. O foco está direcionado para a coisa errada. E, além de tudo, por quê? Você deixa... Por que atrasa o desenvolvimento como um todo? Não é só na escrita e tudo mais. Porque você não aprende a socializar. Então, você não aprende com as trocas, não aprende com o lúdico, não aprende com a brincadeira, não aprende com nada. É só aquilo. A sua mente está focada em jogos e em tudo mais, né? Dificuldade de atenção, pelo mesmo motivo, né? Eu não consigo me desligar daquilo, então eu vou ter dificuldade em me focar com o que interessa. Dificuldade de aprendizagem, né? Consequentemente, se o meu desenvolvimento está empobrecido, eu vou aprender menos, vou ter mais dificuldades para aprender e, consequentemente, rendimento escolar baixo. Quer saber se o seu filho está viciado ou não? Vê como é que estão as notas na escola. É básico, números. Se as notas estiverem boas, vamos dizer que ele até pode estar ultrapassando um pouquinho do limite, mas ele está conseguindo conciliar. Mas se as notas estiverem ruins, é porque a coisa está feia. E agora os prejuízos mais complicados, são os prejuízos emocionais. Que aí vem a questão da agressividade, isolamento social, porque agora eu não consigo... Eu não aprendi a me relacionar com as pessoas, eu só me relaciono através das mídias, só me relaciono através das redes sociais. Então, se o meu amigo falou alguma coisa que eu não gostei, bloqueio ele. Né? Antigamente a gente brigava e fazia as pazes na mesma hora. Ah, pegou meu brinquedo, aí chorou, volta lá e vai brincar com seu amigo de novo. Aí volta lá e vai brincar com o amigo. Hoje não mais. Hoje não mais, eu bloqueio, não quero conversa, não quero assunto. Com isso, eu não sei lidar com o outro. Eu não consigo mais lidar com o outro. Porque eu resolvo tudo bloqueando. Tem pessoas terminando relacionamentos, namoros, pelo Zap. Tem pessoas terminando casamentos pelo Zap. Tamanho é a dificuldade de lidar com o outro. Ansiedade... Claro, né, tudo isso aumenta muito o nível de ansiedade. Nós estamos formando uma geração de ansiosos. Por quê? Porque se eu coloquei uma foto no Face e não curtiram, ninguém gosta de mim. Se eu coloquei uma mensagem para a amiga, visualizei, ela visualizou, está azul, não me respondeu, não gosta de mim. Demorou para responder, vai gerando aquela ansiedade. Fico até altas horas esperando ouvir aquele barulhinho do Zap, demoníaco, porque alguém me mandou mensagem. Aquele barulhinho me persegue. Eu estou dormindo e o barulhinho está lá. Quem nunca teve essa impressão de que o barulhinho está lá? Aí você, peraí, deixa eu olhar. Como é que essa pessoa vai dormir? Como é que essa pessoa vai... Então, essa geração de ansiosos
está correndo por aí. Depressão, lógico, uma coisa vai levando a outra, né? Isolamento social, a ansiedade, tudo isso culmina no mal do século, no segundo mal do século, que é a depressão, porque a ansiedade já ultrapassou, né? A ansiedade agora já está maior. Pode passar, irmão. E aí tem já falei disso aqui, que é a nomofobia, que aí já é a questão já posta, é o vício já precisando de internação, né? Quando a pessoa tem pânico, pavor de ficar sem celular, sem internet, ela não sabe viver, ela não sabe se comunicar, ela não sabe o número de ninguém. Se roubarem o celular dela, como é que ela liga para alguém? Ela não sabe o número de ninguém. Ela está lá no meio do nada e não tem como se comunicar, porque ela não sabe falar mais com as pessoas pelo telefone. Não sabe, perdeu já isso. Já está totalmente dependente. Aí, com isso, perde trabalho, perde casamento, perde os filhos, tem que ir para onde? Casa de recuperação. É isso, tá? A nomofobia já está levando pessoas para casa de recuperação para poder se livrar do vício. Porque quando chega nesse nível de perder tudo, a pessoa não consegue mais caminhar, ela precisa se recuperar. Aí eu coloquei essa chargezinha para a gente ver como é que está o nível da coisa, né? Estou fazendo uma pesquisa. Qual o seu maior medo? Ficar desempregado? Ficar doente? Ser assaltado? Não. Meu maior medo é ficar sem internet. Olha o nível. Uma vez aqui, a gente estava num trabalho com os jovens, e aí a irmã estava correndo para lá e para cá. A irmã devia ter uns 15 anos. Ai, pastor, ai, pastor. Aí eu falei assim, o que aconteceu com essa criatura, gente? Ah, o celular dela descarregou. E ela estava numa ansiedade, numa coisa, pastor, tem um lugar para botar? Pastor, não tem lugar? Meu irmão, não tem aqui, a gente já está não sei aonde, não tem como. Ah, pastor, tem que ter, pastor, estou sem celular. 15 anos tinha criatura. Eu falei, irmã, você vai pirar. Como assim? E na época, o meu celular era aquele antigo, né, que nem tinha internet, não tinha nada, só fazia ligação. Eu fui mostrar para ela, aqui meu celular. Como é que a senhora consegue ficar com isso? Eu não sei o que. Eu estou viva, ó, vivíssima. Eu preciso para viver de água e comida. Eu não preciso de celular para viver, isso não é básico para viver. Ah, não, sem celular eu não vivo, diaconisa. Eu falei, misericórdia, irmã. Já sabia que já tem um lugar para você, já, para tratar isso? Que isso, diaconisa? É verdade. Já está nesse nível. E isso, se a gente perguntar que vamos fazer um retiro e todo mundo vai ficar sem celular. Quem adere? Levanta a mão. Nossa, gostei, mas a banda de cá tá... A banda de cá, né? Vamos nos retirar sem o celular, mídias sociais nenhuma, vamos ficar só ligado com Deus. Bíblia no papel. Que isso? Não tem condição, a pessoa fica sem chão. Fica sem chão. E aí, eu trouxe essa novidade para vocês. Tem um lugarzinho esperando vocês lá, caso vocês necessitem, já tem, né? Para curar essa dependência. Misericórdia. E aí, visto isso, tudo isso que nós estamos implantando nos nossos filhos, porque quando eu falo de vício, eu não estou falando só das crianças e dos adolescentes, não. Os adultos estão viciados, mais ainda se bobear. Né? Tem uma fotinho ali, ô Gabriel, da família na mesa, almoçando, é essa aí. Olha isso. Isso a gente vê no shopping. Vai no shopping se você não vê isso. Casalzinho de namorado, eles nem se olham. Um do lado, outro do outro. A comida chega, eles nem veem. Né? Ali é uma família toda, cada um está com o seu. Ó. Cada um está com o seu. Ninguém conversa, ninguém fala nada e tudo mais. Então, o vício não é só das crianças, do adolescente. Os vícios são reforçados pelos adultos também. Essa semana, eu tive contato com uma assistente social, né, de um outro equipamento, e a gente fez um trabalho em conjunto, e ela, quando ficou sabendo que era psicóloga, começou a falar da vida dela. Eu atraio essas coisas, mas eu gosto muito, porque é a área de família, e eu me sinto bem em poder ajudar as pessoas. E ela começou a contar a história dela, e falou que ela tinha um casamento muito abençoado, e cristã, família cristã, de uns 15 anos de casado, o casamento ia tudo muito bem.
Até que e ele resistindo muito, né, de comprar um smartphone, assim como eu fiquei bastante tempo com aquele telefone enquanto eu pude, né, porque para mim não fazia diferença nenhuma. Hoje eu até vejo a utilidade do Zap, porque marcação de consultas, essas coisas facilita bastante, porém, mais do que isso, eu não tenho paciência. Na igreja, o contato com os grupos, tudo isso facilita. E ele relutou bastante, dizendo que não precisava de celular. Mas aí não teve jeito, né? O celular estragou, teve que comprar. E ele foi apresentado ao Zap e tudo mais, Facebook. Desde então, o homem de 42 anos ficou deslumbrado e ele não larga mais o celular. E acabou com o casamento. Ela falou que mais de 15 anos de casado agora, eles estão enfrentando crise em função do celular. Porque, eu falei, mas você já conversou com ele sobre isso? Eu já conversei, e ele diz que está descobrindo as coisas que ele nunca viu, e tal, como se fosse um adolescente, sabe? Então, isso aqui é muito comum dentro das nossas casas. Tá? Eu estou falando de uma família cristã. Isso é muito comum dentro da nossa família. E se a gente não tomar cuidado, isso aí vai dominar. O pastor fez uma revelação aí, teve uma revelação aí catastrófica de manhã, que só misericórdia. Né, pastor? Pode passar. É sobre o plano do diabo. Irmãos, se a gente está falando de crianças com valores deturpados, valores se perdendo, adolescentes viciados, adultos viciados, internet, não é só as crianças. Toda essa força das mídias sociais em cima, existe um plano. O que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Então ele veio para roubar os nossos sonhos, destruir a família e matar a igreja. Pensa nessa geração sendo totalmente bombardeada pelas mídias sociais e tudo mais, onde não tem mais valores pessoais, valores éticos, valores cristãos, onde a iniquidade domina. Volto a dizer o que é iniquidade, aquele pecadinho que todo mundo tem como estimação e é legal, e guarda no bolso, e leva e traz. Isso é iniquidade. Como a gente vai manter a igreja nos moldes da igreja, que já vem se perdendo? A igreja já vem sofrendo baixas ao longo dos anos. Ou seja, pastores como os nossos, pastor Anderson, pastor Adriano e pastor Aías, essa geração vai passar, né? Essa geração daqueles que mantêm as coisas corretas, que mantêm a palavra, a verdade da palavra, que mantém os costumes cristãos, tipo, crente não bebe, crente não dança Anitta, tudo isso que já se perdeu pelo caminho. Tá? Nós fomos num retiro, num encontro de casais, numa igreja chiquetérrima aí. Nossa, acabou a renovação de aliança, bora dançar, Michael Jackson e tudo mais, boquinha da garrafa e tudo mais que tivesse. Entendeu? Então, cadê a igreja? Cadê a essência da igreja? E essa geração que nós estamos formando, nós pais estamos formando, é uma geração que não vai dar continuidade à igreja. É uma revelação apocalíptica? De certo modo é. Quanto tempo que a igreja vai resistir a isso, irmãos? Hoje nós temos coachings para tudo. As pessoas não precisam estar na igreja, né, para receber uma palavra abençoada. Né? Tá lá, eu falei no chá das mulheres, você quer uma palavra de motivação? Clica ali no pastor tal, ele que é o bom disso. Ah, eu quero rir com um pastor engraçadinho, clica aqui nesse aqui. Ah, eu quero palavra disso aqui, vamos clicar. Ah, enjoei, pela metade você já não termina nem de ouvir o resto. Ah, não gostei, pisou no meu calo, não gostei, falou aquilo que eu não quero ouvir. Porque o pastor antes a gente não pode desligar ele, né? Às vezes dá vontade.
Mas a gente não pode desligar ele, mas o celular a gente pode desligar. E está lá na metade, eu não quero mais ouvir. E é coaching para tudo, já não é mais pastor, já não é mais líder espiritual sobre a nossa vida. É coaching, treinamento. Eu estou sendo treinada. A quê? Vocês vão fazer isso que é legal. Eu não faço não, tá? Eu não faço, que a minha vida cristã é assim, mas vocês vão fazer que é legal. Os políticos, eles estudam bastante para influenciar as nossas vidas, correto? Tanto é que a gente acredita, vota no cara e tudo, né? Porque eles foram treinados para influenciar a grande massa de forma que a gente acredite naquilo que eles estão falando. É isso que estão fazendo com os pastores da atualidade. Tá? Eles foram treinados para treinar a um alto custo. Servo passado. Já me falaram, poxa, grava uns vídeos aí das suas palestras e põe na internet que você vai ganhar dinheiro. Poxa, gente, mas será que é isso? Será que Deus me chamou para isso? Não que isso, de alguma forma, não possa ajudar alguma pessoa. Eu até, quando gravo vídeos aqui e áudios, eu reproduzo, compartilho, se eu achar que vai beneficiar alguém, libero para as pessoas compartilharem também. Mas será que foi para isso que o Senhor me chamou? Para gravar vídeo e ganhar dinheiro com isso? Será? Sabe? E isso está se perdendo, a igreja está se perdendo. Daqui a pouco não vamos ter templos. Ministérios já estão se perdendo. O que nós temos aqui hoje, né, ministério infantil, ministério disso, ministério daquilo, atuando, por aí já não tem mais. Obreiros, os obreiros dessas mega igrejas, eles são voluntários da hora. Chegou, você quer ser obreiro hoje? Ah, tá, bota um coletezinho, é o obreiro do dia. Entendeu? Então, não estamos formando mais ministros na casa do Senhor. Não estamos formando mais homens e mulheres para carregar a bandeira de Cristo, para segurar a corda, como foi falado aqui. Não estamos formando mais. E em casa nós estamos deformando essa geração. Por quê? Porque o diabo tem sede nisso que está aqui. O plano do diabo é lá na frente. Eu falaria médio, longo prazo? Não. Curto, médio prazo. A gente está aí num processo, onde daqui a pouco, por isso que a palavra fala, né? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vai ter um momento que a gente vai ter que estar com a palavra guardada no coração, porque a gente vai buscar e não vai ter mais. E se a gente não tiver a palavra guardada no coração, não vai ter de onde tirar. Então, eu gostaria muito, conseguimos passar para o Daniel os valores éticos, morais e cristãos, mas eu não sei como é que vai ser os meus netos. Eu não sei como é que vai ser. Eu espero que ele consiga levar adiante o que foi ensinado. Mas só que é muito pesado. Então, daqui a pouco, não teremos igreja. Tá? Não nos moldes que nós conhecemos. Porque as mídias sociais, as redes sociais estão dominando. E aquilo que tinha está se perdendo. Tá? Então, os dinossauros da nossa época, né, que são os nossos pastores, que ainda vêm com seus terninhos e suas gravatinhas, isso aí... Ah, mas terno não leva ninguém para o céu. Com certeza, mas junto com o terno vai todos os costumes. Antigamente também se falava que o pastor não podia casar de novo. Hoje já pode, porque está liberado. Antigamente não podia subir no altar de qualquer maneira. Hoje já pode. Antigamente, o pastor subia no altar para dar início à abertura de um culto, todo mundo levantava de pronto. Porque a autoridade subiu no altar e ele vai proferir as palavras vindo da parte de Deus. Hoje ele tem que se esgoelar e falar, vamos ficar de pé, meu irmão? Hoje o Elias, amém, irmão? Bom dia, irmão. Glória a Deus, irmão. Sabe, por quê? É o terninho que está indo embora? Não, junto com o terninho está indo todas as coisas indo embora.
todos os costumes, tudo aquilo que era muito trabalhado dentro da igreja, como respeito, né, reverência à palavra. Hoje nós aprendemos com o nosso pastor que ao abrir a nossa Bíblia nós temos que levantar para fazer a leitura da palavra. Nossa, é um gesto que se deixar vai se perder pelo caminho. Teve um culto, eu não me lembro qual foi, mas teve um culto que somente eu e... foi o culto de aniversário do pastor, por isso que eu não esqueço. Dia do culto de aniversário do pastor, o preletor que estava aqui, abriu a Bíblia, só eu e ele levantamos. Eu olhei para trás, a igreja toda sentada. Por quê? Porque tinha um convidado. Mas a reverência à palavra é pelo pastor ou é pela palavra? O que vocês me dizem? Quem está lendo a palavra? Porque não é o pastor, então não vou me levantar, não. Não interessa, é a palavra que está sendo... A gente tem que ter reverência à palavra. Então não precisa mandar e não precisa ser o pastor, a gente já tem que saber. Isso é ensinamento, isso é ser ensinado. Isso é a formação e não a deformação. Mas ainda tem os remanescentes. Pode passar. Que somos nós, irmãos, eu espero, né? Não, irmão, não. Mais à frente. Eu espero que todos nós, a partir de agora, eu não sei se você não tinha, porque eu já falei isso algumas vezes, como eu falei, a gente pode falar muitas coisas interessantes e se perder pelo caminho. Sair lá fora e você já não lembrar do que foi falado. Mas eu espero que você tome para você essa responsabilidade, principalmente aqueles que são pais ou que desejam ser pais, que estão formando vidas, né? Que vocês pensem nisso como remanescentes. Eu preciso manter a igreja de pé. Para isso acontecer, os remanescentes são quem? São as pessoas que oram. São as pessoas que não abrem mão da verdade contida na palavra. Mas o que diz a palavra, irmão? Mas não sei o que, mas o que diz a palavra, irmão? Sabe? Não negociam com o pecado. Não, eu não vou dançar, Anitta. Mas está todo mundo dançando. Mas eu não vou dançar, Anitta. Não convém dançar, Anitta. Mas eu não vou botar bebida na minha festa. Mas se eu não botar, minha família não vai. Mas então você tem que mostrar para ela que agora você é diferente. Né? Antes você bebia, agora você não bebe mais. Mostra que você é diferente. Esses são os remanescentes que perseveram em Cristo Jesus. Como é que eu vou dizer que eu persevero em Cristo Jesus se eu estou fazendo tudo que o mundo faz? Porque é normal, porque todo mundo está fazendo, legal. E aí eu não vou conseguir levar o plano de Deus adiante, que é manter a igreja. Pode passar. E aí o que a gente precisa fazer, irmãos, com a nossa casa, com a nossa família? Como eu falei, educar dá trabalho. Dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, não tenha filho. Eu não acho justo colocar o filho no mundo para deturpar, para deformar a mente de uma pessoa. Sabe por que eu disse que é mais importante a base, a criação, do que lá o casamento? Que o casamento é o final das coisas. Né? Ali já tem que estar tudo certo, porque ali já vai se formar uma nova família, já vai ter filhos, e esses filhos já vão seguir suas vidas adiante. Então, eu já tenho que estar curado ali para poder levar a minha vida adiante saudavelmente aqui. Porque as crianças, elas não escolheram estar ali naquela família. Vocês escolheram um ao outro e essa criança nasceu. E é responsabilidade de cada um de nós formar seres humanos, formar cristãos, formar homens e mulheres dignos para a vida. Então, se eu já começo o adoecimento deles aqui, eles vão levar o adoecimento para a adolescência, para a vida adulta, para o casamento e vão adoecer os filhos também. Porque não aprenderam, não vão saber conduzir lá na frente. Por isso que é mais importante a criação do filho, da criança, do que o casamento em si. Porque no casamento você já tem que estar com tudo ok. Principalmente para os jovens. Você que ainda não errou, não erre.
Você está tendo a oportunidade de aprender quais são os passos. Aí você vai fazer errado, vai errar lá na frente e vai deformar vidas. Nós temos muita responsabilidade nisso. Então, se você não quer ter trabalho em educar, não tenha filho, porque filho dá trabalho. Não é porquinho que você dá a ração e ele vai ficar gordinho, bonitinho e acabou. Tá? Tem um lado emocional que é muito mais importante do que todas as coisas, porque vai conduzir todo o resto. Se o casamento é saudável, os filhos serão saudáveis. Se a vida cristã é saudável, os filhos serão saudáveis. Claro, existem as escolhas, né? Nós não vamos escolher pelos nossos filhos, eles vão escolher o que eles vão fazer. Mas nós temos que orientar. E se a gente está desorientado, como é que a gente vai orientar? Não tem como. A gente vai orientar de forma equivocada. Ok? Então, como dá trabalho, né? Educar dá trabalho. Quer descanso para sua alma, não tenha filhos. Não tenha filhos. Até casado, dá trabalho. Dá trabalho. Aí depois vão vir os netos. Dá trabalho. Dá trabalho. Então, passe menos tempo no celular. Porque não são só os filhos que estão viciados. Os adultos estão tão comprometidos quanto. Se não mais. Tá? Passe menos tempo no celular e dá mais atenção ao seu filho. Transmitam seus valores éticos, morais e cristãos aos seus filhos. Quais são os seus valores? Chega em casa e comece a perguntar. Quais são os meus valores? O que é princípio básico para mim? O que norteia a minha vida? O que eu não abro mão? Não é o politicamente correto, não. É verdade, honestidade, confiança, compromisso. Lindo! Olha, bate palma para você. Mas você faz isso no dia a dia? Você consegue dar conta disso? Você é norteado por esses valores? Valores cristãos. Estão aí perdidos. Invistam tempo de qualidade com seus filhos. Tempo de qualidade. Às vezes você não tem muito tempo. Mas o pouco tempo tem que ser de qualidade. Priorizar certas coisas. Algumas pessoas se escandalizaram quando a gente foi levar o Daniel no Maracanã para ver um jogo. Nossa, o bichinho foi uma vez com o pai, nunca mais foi, e eu nunca tinha ido junto. Gente, vocês não têm noção. Eu não sei qual é o interesse do seu filho. O meu sobrinho, por exemplo, gosta daquele jogo que tem aquele campeonato, que você viu, Flamengo, com não sei o quê. Como é que é o nome daquele jogo? Hã? Isso aí. Isso aí. E aí, poxa, Daniel gosta do Flamengo. A gente foi levar ele no Maracanã para sentir a emoção de ver o time dele jogando. E pessoas se escandalizaram. Olha, sinceramente, eu não estou nada preocupado com isso. Não estou. Sabe por quê? Porque eu acho que nós sabemos a vida cristã que nós levamos, nós sabemos o comprometimento que a gente tem com Deus, e o fato de levar o Daniel no Maracanã não diminui a nossa missão e aquilo que a gente tem feito para com Deus. Infelizmente, a gente não agrada a todo mundo, mas eu agradei o Daniel, o Isaac amou, foi lindo, a gente tirou foto, uma emoção muito legal. A gente vai todo domingo ver o Flamengo? Não. Mas uma vez não vai atrapalhar. Então, o meu sobrinho gosta desse jogo aí. E o pai dele não tem noção. Nunca sentou do lado do filho para se interessar por aquilo que ele gosta. É isso que eu chamo de tempo de qualidade. É você se interessar por aquilo que seu filho gosta. Né? Saber como é que vão as notas na escola. Sabe? Deixa solto, não estou nem aí. Ele sabe que ele tem que... Sabe como é que a minha mãe fazia? Quando a gente era criança, ela escrevia no calendário. Hoje em dia nem tem mais isso, né? Aquela folhinha que a gente recebia na casa de material de construção, na padaria. Aí ela botava lá num preguinho lá, escrevia assim... Andréia e Elaine, se não passar de ano, vai ter uma coça no final do ano. Era assim. Então, ela não via boletim, não ia em reunião de pais. Ela falava, eu já dei o meu recado, passou e acabou. Se não passar, já sabe.
Porque a minha irmã, no primeiro ano de escola dela, ela passou de ano, minha mãe deu um relógio. Aí eu fui cair na besteira de perguntar no ano seguinte, mãe, se eu passar de ano, o que eu vou ganhar? Ela, se não passar de ano, vai ganhar uma coça. Se passar de ano, não faz mais do que sua obrigação. Aí eu, tá. Entende? Então, essas coisas, eu fico no pé de Daniel. Daniel, trabalho. Daniel, não sei o quê. Daniel, não sei o que. Eu sei mais dos trabalhos dele do que ele. Mãe, estão pesquisando aqui não sei o quê. A gente não achou. Eu, peraí. O celular tem que servir para alguma coisa. Google, meu amigo. Não, toma, Dani. Dei um monte. Como é que foi o trabalho, filho? Mãe, foi benção. Isso aí. Então, você tem que ter esse tempo de qualidade com seu filho, se interessar pelas coisas dele, se interessar pela vida dele, pelos amigos dele. Filho, esse amigo aí passou, hein? Deu ruim. Esse amigo aí tá complicado. Agora, esse amigo aqui, você continua evangelizando, que vai que, né? Mas você não sabe nem quais são os amigos dos seus filhos. Vocês não conhecem. Como é que fica? Né? Gastem tempo, invistam tempo de qualidade. Procure saber quem são os amigos. Senta do lado. Né? Daniel gosta de ver uns videozinhos lá engraçados. A gente se diverte lá com os videozinhos. Por quê? Porque eu quero me aproximar dele. Eu quero que ele sinta em mim uma amiga. Uma vez eu ouvi a pessoa falando, não, você não pode, os pais não podem ser amigos dos filhos. Tem que saber quem é pai e quem é mãe. Eu falo, nossa, se eu não for amiga do meu filho, quem vai ser? Lá fora? A amizade dele vai ser lá fora? Ele tem que encontrar dentro de casa os 2 melhores amigos dele, senão vai ficar difícil. Onde ele vai poder falar as dores, as dificuldades, tem coisa que não fala, porque está na adolescência, tem coisa que vai falar, não fala hoje, fala amanhã, mas a gente não desiste, a gente está ali junto, pagando preço junto. Dá trabalho. Olha que notícia que eu vim trazer para vocês. Educar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Agora, deformar é fácil. Com uma palavra, a gente deforma. Com uma atitude errada, a gente deforma. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E outra coisa, reclame menos e ame mais. Quando eu mostrei para o Daniel que ele reclama mais do que eu, acabou. É que eu não deu tempo, filho, de mostrar seu videozinho aqui. Vocês já viram aquele cachorrinho, o Motley, da Corrida Maluca? É do tempo de alguém aqui, gente? Ou só o meu tempo? Conhece? Por favor, me ajuda aí. Mais alguém conhece? Ele fala assim, eu esqueci o nome do carinha. Dick Vigarista. Ele faz lá as atrocidades dele e o Motley fica rindo. Porque ele se ferra. Só que ele manda ele fazer alguma coisa. Motley, vai lá e faz isso. É igualzinho, Daniel, gente. É igualzinho. É que não deu tempo de eu mostrar. Aí ele parou de dizer que eu reclamo demais, porque ele reclama mais do que eu. Ele já acorda reclamando. Daniel, aí um dia cheguei, né, do trabalho. Daniel, meu filho. Aí ele, o quê? Eu trouxe um chocolate para você, amor. Aí ele... Sabe, ele reclama. Nem sabe o que você quer falar, já está reclamando. Igualzinho, Motley. Então, a gente precisa se aproximar das crianças, até conhecer esse lado mais ranzinza, saber levar na brincadeira essas coisas. Eu fico contando assim, 1, 2 vezes que está reclamando. Aí, esses dias, ele me chamou de quê, Dani? O que você me chamou, filho? Lá com as crianças lá. Ai, meu Deus, praga? Foi praga? Peste? E eu não tinha ouvido. Aí, Pedrinho, se eu falar isso com a minha mãe, ela quebra os meus dentes. Aí eu, o que foi? Mas o que falou? Nada não, mãe, nada não. Aí, tia, ele te chamou de praga ou de peste? Não, foi na brincadeira, mãe. Eu estava brincando. Eu falei assim, que brincadeira fofa, filho. Praga, peste, né? Que legal. Você já me ouviu falando isso? Volta lá no palavrão, viu? Você já me ouviu falando isso? Eu já falei assim com você? Não, mãe, me perdoa. Sabe, essas coisas. Que a gente precisa ter esse contato mais íntimo, olhar no olho, sabe? Sentir o outro. Dá trabalho. Nossa, que novidade que eu trouxe para vocês, educar. Dá trabalho, gente.
Mas é legal quando a gente forma um cidadão, quando a gente forma uma mulher de Deus, um homem de Deus para a vida, que vai dar continuidade, que vai repassar os seus valores e você vai se reconhecer naquela pessoa. Né? Algumas situações que você vai ver, poxa, ele aprendeu. Isso é muito gratificante. Muito gratificante. Não vai dar certo sempre, mas você vai saber que você fez o melhor que você pôde. Você vai saber que você fez a sua parte. Agora, larga de mão, dá para babá eletrônica e só Deus sabe o resultado que vai dar. Amém, irmãos? Muito obrigado. Gostei muito de estar com vocês. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos